Capítulo 5. Atualmente, com minha irmã mais nova. Sieg. Ouvi uma voz no meio do meu cochilo. Como eu ouvia essa voz todos os dias, estava tendo uma sensação de déjà vu. Quanto tempo você pretende dormir? Levante-se. Abri meus olhos. Quando me levantei da cama, olhei pela janela e vi que já era meio-dia. Quando olhei na direção oposta, era a mesma coisa de sempre. Minha mãe de cabelos brancos estava com as mãos nos quadris, fazendo cara feia para mim. Hoje, também, tive que ser acordado. Embora eu não reclamasse, também era incômodo para minha mãe fazer isso todas as manhãs. Estou arejando os futons hoje, portanto, levante-se. Ok. Seguindo exatamente suas palavras, sem nem mesmo trocar de roupa, saí do meu quarto. Eu já preparei o café da manhã para você, então desça logo e coma. Certo. Enquanto respondia sem motivação às palavras de minha mãe, passei pelo corredor e desci as escadas. Então, na metade da escada, vi uma garota de cabelos azuis sentada. Era minha irmã mais nova, Lily. Quando olhei para suas mãos, perguntei-me o que ela estava fazendo, pois parecia que estava mexendo em algo como uma concha que tinha vários tipos de saliências. Talvez fosse algum tipo de ferramenta mágica? Eu realmente não entendo para que ele seria usado. Mas essa não era uma cena rara. Seu hobby era montagem e desmontagem de ferramentas mágicas. Assim, quando tinha tempo livre, ela estava brincando com elas. Embora isso seja bom, também é um problema não saber a hora e o local em que a inspiração surgirá. Quando você ama o que faz, pode realmente se dedicar ao seu trabalho em qualquer lugar. Seja no meio de uma refeição ou de um banho, dentro de uma loja ou na calçada, às vezes até sentada em um beco, ela começava a mexer com ferramentas mágicas. Hoje, bem, parecia ser um de seus melhores dias. Lily, hoje é seu dia de folga. Quando cutuquei suas costas com o pé, ela pareceu assustada e virou a cabeça, olhando diretamente para mim. Então, depois de trocar olhares comigo e com o que eu tinha em minhas mãos, ela balançou a cabeça. Então não é seu dia de folga. Ainda não é tarde demais para você se apresentar ao seu trabalho, certo? Certo. Vá trocar suas roupas. Eu vou acompanhá-la até lá. Ah, claro. Por favor, faça isso. Aparentemente, ela estava faltando ao trabalho. Eu a acompanhei até a escada e, depois de me certificar de que ela estava em seu quarto, desci as escadas. Eu me perguntava se era por causa da personalidade de Lily ser assim ou se era pelo fato de eu ter sido ignorado na academia real, mas entre nossos irmãos e irmãs, ela era a única que não frequentou a academia. Como minha irmã mais nova não queria frequentar a academia real, ela conseguiu um emprego na companhia Zanoba, que fabricava e vendia obras de arte e ferramentas mágicas, por meio dos contatos de meu pai. Quanto à posição de Lily, era principalmente na divisão de desenvolvimento e reparo de ferramentas mágicas. Ela parecia ser bastante confiável e até recebeu um workshop particular da empresa. Para minha irmã mais nova, que adorava qualquer coisa relacionada a ferramentas mágicas, esse tipo de local de trabalho deve ter sido semelhante ao paraíso. Apesar disso, ela sempre se atrasava ou se ausentava do trabalho. Normalmente, como hoje, ela ficava quase completamente absorvida em mexer com ferramentas mágicas estranhas. Ela não tinha consciência suficiente de seu papel como membro da sociedade da classe trabalhadora. Bem, eu, acima de tudo, não tenho o direito de dizer isso. Por acaso, minha irmã mais nova, Chris, entrou na Academia Real de Azura. A cor de seu cabelo não é azul nem verde, desde o início, ela estava ansiosa para ir ao Reino Azura, então nossos pais e mães não tinham nada, em particular, a dizer sobre isso. Minha irmã mais nova, apesar de ser adulta, tinha uma admiração brilhante pela princesa, então um lugar como a Academia Real deve ser como um paraíso para ela. O que será que ela está fazendo lá agora? Será que ela já arrumou um namorado? Mamãe Vermelha. Lily está indo para a loja agora, e eu vou acompanhá-la. Então, tudo bem se eu pegar um cavalo emprestado? Então hoje não foi um dia de folga, afinal, tudo bem. Apenas tome cuidado.
Depois de informar minha mãe ruiva na sala de jantar sobre nossa partida, tomei rapidamente meu café da manhã e saí de casa para preparar um cavalo. Ajudando Lily a montar na sela atrás de mim, seguimos pela estrada até a Companhia Zanoba. A propósito, o cavalo pertencia à nossa mãe ruiva. Não apenas a esgrima, mas o hipismo também era um dos pontos fortes da mãe ruiva, por isso, quando éramos crianças, costumávamos fazer longas cavalgadas. Eu também era bom em treinar cavalos. Qualquer cavalo que a mãe pegasse se tornava obediente. Todos nós, irmãos, sob a tutela da mãe ruiva, aprendemos a praticar hipismo e a domar cavalos. A propósito, o nome desse cavalo era Caravaggio. Meu pai lhe deu um nome. Parecia ser o mesmo nome do cavalo que meu avô criava. Embora eu não entendesse a razão por trás disso, sempre que meu pai criava um animal, ele nunca deixava de dar um nome a ele. Talvez isso fizesse parte de seu caráter. Desde pouco tempo atrás, Lily estava encostada em mim, mexendo em uma ferramenta mágica. Mesmo no meio de uma viagem, ou durante qualquer coisa, ela não prestava atenção em nada além delas. Por isso, para não deixá-la cair, manejei o cavalo com destreza. Eu já estava acostumado com isso. Então, que tipo de ferramenta mágica é essa? É uma ferramenta mágica que rega os campos. Quando você segura a haste e derrama mana nela, ela gira enquanto faz clac 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 e borrifa água por toda parte. Opa, parece que ela também borrifa água na pessoa que a está usando. É por isso que preciso ver se há alguma maneira de melhorá-la. Enquanto Lily dizia isso, o aparelho começou a fazer clac clac clac. Embora todos nós, irmãos, tenhamos aprendido equitação, Lily não era particularmente boa nisso. Quando se tratava de subir, ela conseguia, mas, depois de subir, Lily não sabia o que fazer em seguida. A propósito, quando Lily encontra algo interessante na beira da estrada, ela pode pular. Ela é muito caprichosa. E como ela era baixa, teria dificuldade para voltar a subir. Além disso, Lily também não tinha senso de direção. De casa para a escola e de casa para o trabalho, era de se esperar que ela se perdesse na estrada. No entanto, ela não costumava se perder quando era criança. Dito isso, o fato de essa pessoa se perder com tanta frequência agora era simplesmente porque ela não tinha consciência. Muitas vezes fui procurar a Lily perdida e, nas várias vezes em que a encontrei, ela sempre parecia estar com uma expressão confusa no rosto. Ao não mandá-la para a academia real, o pai e a mãe provavelmente levaram em conta seu terrível senso de direção. De qualquer forma, devido a esses tipos de coisas, não posso deixar de acompanhá-la quando ela se atrasa. E então, de repente, uma sensação de frio desceu por minhas costas. Que aia! E já! Está frio! Coincidentemente, gritos semelhantes também irromperam das várias pessoas que estavam andando pelo bairro perto de nós. Lily, estou congelando. Eu realmente sinto muito. Já lhe disse várias vezes para não ativar ferramentas mágicas aí atrás. Lily, é claro, havia ativado uma ferramenta mágica enquanto estava sentada atrás de mim. Esse era um evento comum. Pelo menos hoje, posso me considerar afortunado por não ter sido coberto pelas chamas. Dessa vez, com uma voz baixa, a sensação de Lily contra minhas costas desapareceu. Ela caiu do cavalo? Pensando que foi isso que aconteceu, olhei para trás e vi Lily correndo em direção a um lugar. Ela atravessou a rua principal. Seu destino era uma barraca de beira de estrada. Caravaggio. Voltando para trás com o cavalo, fui para a frente do vendedor ambulante. Olhando de cima, parecia ser uma loja que tinha alguns itens mágicos expostos. As pessoas criaram ferramentas mágicas e a natureza criou itens mágicos. Embora parecessem semelhantes, eram diferentes, e apesar disso, Lily gostava dos dois tipos. Assim, conforme seu comportamento habitual quando encontrava um lugar assim, ela ia logo atrás dele. E seu efeito? Quando você bate em alguém com esse bastão, ele fica com o cérebro congelado. A sensação será a de ter bebido uma grande quantidade de água gelada. Quanto custa?
Você gostaria de comprá-lo? Jovem senhorita, você não parece ser uma aventureira ou mercenária. É para pesquisa, para que eu possa fazer ferramentas mágicas semelhantes. Oh! Como esperado da cidade mágica de Sharia, há pessoas que compram com esse tipo de propósito. Então, você tem dinheiro. Lily tirou um saco pesado do bolso e colocou 5 moedas que havia retirado dele na frente do comerciante. Um preço adequado. Embora Lily fosse fraca em equitação, ela era rápida em cálculos e formações mágicas. Aqui está. Oh, para estar carregando uma quantia tão grande de dinheiro, você deve ser uma jovem rica. É apenas para oportunidades como essa. É mesmo? Se eu fosse você, ficaria preocupado com a possibilidade de batedores de carteiros roubarem. Bem, é por isso que você tem um guarda-costas? O comerciante olhou para mim, sorrindo com uma gargalhada. Eu deveria ser um guarda-costas? Ele não é um guarda-costas. Esse cara é meu irmão mais velho. É isso mesmo? Acho que as características, menos o cabelo, são um pouco parecidas. Não existe tal coisa. Ah! Estendi minha mão de onde estava sentado no cavalo e a puxei para cima antes que ela ficasse presa contando a história de sua vida. Você está atrasada para o trabalho, então precisamos nos apressar. Certo. Então, lojista Sam, isso é um adeus. Claro, obrigado por seu apoio, e cuidado com os batedores de carteira e sequestradores. Lily é completamente tratada como uma criança. Lily é filha de nossa mãe de cabelos azuis e essa parece ser a razão pela qual sua aparência parece tão jovem. Sua fala e seu comportamento também são infantis. Entretanto, entre nossos irmãos, ela é provavelmente a mais trabalhadora. É inconfundível, pois sou o melhor em não trabalhar. Nissan, tudo bem se eu bater na sua cabeça com isso para ver como fica? Se foda. Não, Quando olhei para trás, Lily parecia estar segurando a cabeça em agonia. Parecia que ela tinha acabado de testar os efeitos do item mágico que comprou em si mesma. Em situações como essa, se fosse minha irmã mais velha, Lara, eu não teria recusado e levado uma pancada na cabeça. Lily não pode se sentir satisfeita até que ela mesma experimente. O congelamento do cérebro é real. Nissan, quer experimentar também. Pare com isso. Vai ser ruim se cairmos do cavalo. Ok. Lily, aparentemente um pouco desapontada, colocou o cajado na bolsa que trazia na cintura e começou a mexer em uma ferramenta mágica. Seguindo no cavalo em silêncio por um tempo, o destino foi avistado. O ateliê de propriedade da Companhia Zanoba. Quando parei o cavalo em frente ao prédio, Lily desceu. Chegamos. Obrigada, Nissan. Tudo bem. E quando você voltar? Eu posso ir para casa sozinha. Entendo, então tome cuidado, irmã. Sim. Lily entrou no ateliê, mas parou e, de repente, olhou para mim. Ah, Nissan. O que está acontecendo? Esqueceu alguma coisa? Se talvez o Nissan quiser trabalhar, eu poderia contratá-lo, sabe? Como seu motorista. É mais como dar recados. Nissan, seria conveniente, pois você já sabe um pouco sobre ferramentas mágicas. Vou pensar sobre isso. Cai. Com um pequeno aceno de Lily, ela entrou no ateliê, desta vez com certeza. No entanto, minha irmã mais nova parecia querer me ajudar a conseguir um emprego, chegando a esse ponto. Ela também entende a situação em relação ao meu desemprego, mas acho que ela não deve pensar que estou em um bom estado. Além disso, as palavras do comerciante de antes me deixaram preocupado com batedores de carteira e sequestradores. Desaparecendo repentinamente em um dia e depois sendo expostos no mercado de escravos, é bom que nunca tenha havido tal coisa. Bem, apesar de sua aparência, ela é uma senhora da família Greirate. Mesmo que seu hipismo fosse ruim, sua esgrima e habilidade mágica eram bem acima do comum. Além disso, nessa cidade, a família Greirate tinha influência.
Não imagino que haja muitas pessoas que ousariam se meter com a família Greirati. Mas não vale a pena ser descuidado, certo? Enquanto murmurava essas coisas, fui embora. Andando pela cidade, como de costume, acabei chegando a um determinado estabelecimento comercial que frequentava. O Goblin Bêbado. Esse bar era o local mais discreto da cidade. O chamado Dive Bar na periferia da cidade. Não era o tipo de lugar para os realmente notórios, mas sim onde os pequenos vilões podiam se reunir. Talvez algumas pessoas se perguntem por que uma pessoa íntegra, como eu, estaria em um lugar assim. No entanto, era algo que eu havia percebido. Assim como o que o Sheddarman estava combatendo, não havia maldade fácil de entender. Sim, o verdadeiro mal não se manifesta na superfície. O mal sempre foi astuto e ardiloso. Ele estava sempre se escondendo nas sombras e se movendo nos bastidores. Se alguém quisesse punir tal maldade, ele próprio deveria ir até onde há maldade. Ao me colocar no covil do mal, posso obter informações sobre o mal. Oh! Pensando nisso, ao entrar no bar, localizei o rosto de sempre. É um homem pequeno com uma cabeça careca. É George, o corretor de informações. E aí, George, como vão os negócios? Oh, é o Sig. Bem, não é tão ruim. Pelo menos, as vendas de álcool estão no azul hoje. Posso lhe oferecer algo, se quiser. Está tudo bem? Obrigado, mas o álcool não é bom. Eu peguei você. George pediu à equipe de atendimento que acrescentasse uma bebida. Não recebo compensação, embora não esteja pagando, mas aceitarei algo dado em sinal de boa vontade. Isso se deve ao fato de a boa vontade ser a parceira do aliado da justiça. E quanto a você, Sig? Como vão os negócios? Você quer dizer como está indo meu desemprego? É, às vezes bom, às vezes ruim, sabe? Haha, tenho essa impressão de você. Então, há algo interessante acontecendo. Conversa fiada era algo que eu fazia de vez em quando. De qualquer forma, era basicamente apenas uma fofoca. De qualquer forma, é um bom lugar para começar. Não há nada particularmente interessante acontecendo. Acompanhei minha irmã que estava atrasada para o trabalho e, por volta do meio-dia, um garoto caiu perto de um beco. Ele estava chorando, então usei um pouco de magia de cura nele. Havia um batedor de carteira no mercado, então eu tropecei com minha perna e o fiz cair. Sua irmã mais nova? É ela que se chama Lara? Ou é a Lily? É a Lily. No momento, Lily é a única de minhas irmãs mais novas na cidade. Ah, é assim mesmo. Meu erro, os nomes são um pouco parecidos, então às vezes eu os confundo um pouco. Parecia que hoje, o que George queria saber era sobre Lily. Ele era um bom ouvinte quando se tratava de me ouvir falar sobre minha família. As informações sobre a família Greirati provavelmente tinham um preço alto. E como eu era a fonte, a credibilidade das informações era muito alta. Há um boato de que ela age como uma perdulária e compra todos os itens mágicos e ferramentas mágicas que existem, mas que tipo de senhora ela realmente é? Isto é, bem, não há como confundir a parte de comprar todas as ferramentas mágicas e itens mágicos, mas é apenas o hobby dela. Em vez disso, é mais como se ela tivesse um interesse pessoal neles, já que ela é viciada em trabalho até o fim. Afinal de contas, ela está desenvolvendo novos produtos para a companhia Zanoba. Novas mercadorias, hein? Alguma coisa que possa ser popular? Bem, eu não sei exatamente o que ela está desenvolvendo. Não tenho ideia de onde George estava vendendo as informações de minhas irmãs mais velhas e mais novas. Por causa disso, não revelei nenhuma informação importante. Bem, eu realmente não tinha a menor ideia do que estava sendo desenvolvido. E quanto a você? Há algo interessante acontecendo? Alguma coisa interessante, hein? Você quer dizer, no sentido usual? Isso mesmo, no sentido usual. A propósito, parecia que George tinha uma vaga suspeita de que eu era um aliado da justiça.
Isso pode ter sido resultado do fato de alguns vilões terem sido suprimidos por causa das informações distribuídas a mim. No entanto, eu não achava que um cara que não conseguia juntar tantas informações tivesse algum interesse em ser um corretor de informações. Nada de muito interessante, mas ouvi um boato estranho agora há pouco. Um rumor estranho. Algo sobre um bando de ladrões que estava aparecendo com frequência na estrada principal a oeste. Não é algo muito estranho, é? A cidade mágica de Sharia era uma cidade com uma excelente ordem pública, no entanto, é uma área sem lei fora de seus muros. Coisas como bandidos que apareciam nas rodovias eram uma ocorrência diária. Mais cedo ou mais tarde, o país enviaria um cavaleiro ou soldado para reprimi-los. O fato é que, mesmo que eu fizesse a viagem para o oeste como um aliado da justiça, levaria um dia inteiro. Saí no final da tarde, preferi voltar para casa na mesma noite. Se possível, somente na cidade. Fora da cidade estava fora da jurisdição do aliado da justiça. Bem, isso é lamentável. Dizem que o bando de ladrões está vendendo mulheres e meninas no mercado de escravos todas as noites. O mercado de escravos? Então, isso estava próximo. Alguma característica em particular? Não sei todos os detalhes, mas o líder parece ser aquele que usa uma bandana vermelha. Além disso, como sempre, de George, tirei informações sobre os vilões. Depois disso, a conversa começou novamente, como de costume. A partir desse ponto, é realmente apenas um bate-papo normal. Fiquei ouvindo George reclamar das coisas e depois conversamos sobre como as bundas das garotas da vizinhança eram bonitas. É claro que George não foi o único com quem conversei. Também passei um tempo conversando com meus outros conhecidos no bar. Tarde da noite. Depois que saí do bar, fui até o terreno baldio no centro da cidade. Então, no meio daquele terreno baldio, puxei uma certa corda. Houve um tilintar, e a entrada da base secreta foi aberta. Quando eu era mais jovem, meu irmão e minha irmã mais velhos construíram esse lugar comigo. Levamos mesas, armários, tapetes e almofadas para lá e transformamos esse local em nosso esconderijo. Naquela época, nós nos divertíamos muito jogando juntos aqui. Essa base não seria sucedida por nossas irmãs mais novas, então foi decidido que o último residente a herdá-la seria eu. A cama pequena e o armário ainda permanecem como estavam. Ou talvez quem não tenha mudado desde aquela época tenha sido eu. Estou brincando. Depois de fazer essa piada, tirei um determinado item do armário. Era um capacete preto. O capacete era do tipo que cobria toda a cabeça, e foi algo que encontrei no castelo do Deus Dragão, Orsted-sama, quando uma vez acompanhei meu pai em uma visita. A propósito, embora eu tenha dito castelo, não era um lugar grande. Se eu fosse compará-lo com o tamanho de outros edifícios no terreno, ele é um pouco menor do que nossa casa, e meu pai o chamava de escritório. Porém, todos os moradores da cidade o chamavam de castelo. O motivo provavelmente foi o fato de acharem que seria desrespeitoso chamar o lugar onde Orsted-sama morava de outra coisa que não fosse um castelo. Será que eu também fui atraído para isso? Antes de me dar conta, cheguei ao ponto de chamá-lo de castelo. Bem, isso é o suficiente sobre esse assunto. Havia grandes quantidades desse capacete no enorme depósito subterrâneo do castelo. Eram 20, não, eram 30? Os capacetes que estavam expostos em fileiras em uma prateleira eram semelhantes a esse, mas o design de cada capacete preto diferia pouco a pouco. Assim como uma determinada seção de uma loja de ferramentas mágicas. Entre elas, havia uma que me atraía. Era um capacete muito legal. Mas é claro que, mesmo que fosse a coisa mais legal, eu nunca o roubaria. Por mais tolo que eu tenha sido em minha infância, jamais roubaria algo que fosse propriedade de alguém para quem meu pai trabalhava. Mesmo assim, eu o peguei. Soltando um suspiro de admiração enquanto segurava em minhas mãos, eu não sabia que Orsted-sama havia aparecido atrás de mim dizendo: "Você pode ficar com isso." Daquele dia em diante, esse capacete se tornou o meu. Orsted-sama sempre usava algo com um design semelhante, embora houvesse muitos iguais, esse era o meu.
Para mostrar minha propriedade, gravei um emblema crescente na testa do capacete e o transformei no símbolo do Cavaleiro da Lua. De cima para baixo, vesti uma roupa preta e coloquei o capacete. Finalizando com um manto de cor escura, a figura refletida no espelho é nada menos que o aliado da justiça, Cavaleiro da Lua. Hoje também, eu livraria a cidade de seu mal,